Imagina largar tudo, sua rotina, sua família, seu país, para viver um amor em um outro lugar, num país aí encantado. Parece cena de filme, né? Mas a realidade não é tão bonita assim. Muita gente toma essa decisão achando que o amor vai sustentar tudo. Só que quando você chega lá, do outro lado, né, começam a aparecer coisas que ninguém te contou. Solidão, choque cultural, dependência emocional, dependência financeira e às vezes até o grande arrependimento. O problema não é o destino que você vai, o problema é o motivo. Então, antes de fazer uma mudança como essa, tão grande por causa de alguém, você precisa entender o que realmente está em jogo. Porque essa decisão pode mudar completamente o seu destino, mudar completamente o rumo da sua vida. E hoje eu vou te contar, por experiência própria, porque você não deve se mudar para um outro país só por causa de amor. Olá, o meu nome é Bruna com 2 N. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, eu moro na Holanda há 15 anos, dos quais eu estive num relacionamento com um holandês por 15 anos. E muito infelizmente, por experiência própria, venho aqui trazer para vocês alguns alertas para quem está se relacionando, seja com um holandês, com um europeu, com um americano, com o que seja, mas cogitando essa possibilidade de mudar de país só pela pessoa, né? Eu não estou desencorajando você de arriscar. Mas uma coisa que eu amo fazer nesse canal é dividir experiências. Infelizmente, uma experiência que me trouxe um aprendizado, vai ter aí uma grande serventia de ajudar a prevenir, quem sabe, a cair numa grande enrascada e o pior, um arrependimento que pode causar aí um trauma para a vida, né? Então, eu espero que você goste desse tipo de conteúdo. Eu não tô aqui mais uma vez para desencorajar. Também não sou profissional de psicologia, nada disso. Eu quero compartilhar com vocês algumas lições que eu venho aprendido, também porque eu gravo conteúdo e recebo comentários, recebo mensagens. E tenho amigas também que moram aqui. Aliás, são muitos anos, né, vivendo aqui num relacionamento como estrangeiro, com muitos desafios, um relacionamento que foi feliz enquanto durou, mas acabou, e aí vem as consequências, né? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, chega deixando aquele like do amor. Eu sei que o assunto não é dos mais divertidos e românticos e alegres, mas o seu like ajuda muito a desenvolver o canal, ajuda o YouTube a entender que você está curtindo aqui o Bruna com 2 N's. Vamos lá? Dependência emocional e financeira. Quando você se muda para um outro país, muitas vezes passa a depender completamente do outro. Imagina você estar entrando num relacionamento aí mesmo, no seu país, com date, né? E leva para jantar e tal. Às vezes divide a conta, às vezes não divide, aquela paquera. Mas imagine você já começar um relacionamento engatando, vivendo juntos mesmo, né? No meu caso, eu fui au pair por 1 ano e imediatamente já fui viver com o meu parceiro, né, que na época era namorado e tal. E, gente, por mais que você seja desenrolado e até fale inglês, você passa a depender dessa pessoa. Porque você vai morar na casa dela, né? Por mais que mais pra frente vocês se casem, comprem um imóvel junto, nananã. Mas vamos do começo. Começa aí uma dependência que vai além do pagar a conta, né? Você vai viver na casa dela, nos costumes dela, com a família dela, né? Vai aprender a fazer burocracias na língua dessa pessoa, né? Então passa a ser uma independência, por mais que você seja desenrolado, de alguma forma você vai depender dessa pessoa. E aí vem também a dependência emocional. Por muitas vezes, a pessoa quando entra num relacionamento, ela acaba depositando a expectativa da felicidade nesse outro alguém. E quando você está num processo de mudança de país, você está ali procurando se encaixar em várias coisas, né? Seja no novo trabalho, no novo ciclo de amizade, no seu próprio relacionamento. E às vezes você tem essa expectativa do parceiro, né, de que ele vai suprir tudo isso. E aí vem a dependência emocional. Como eu falei pra vocês no início do vídeo, eu não sou profissional da área de saúde emocional, de psicologia, nada disso. Mas 15 anos num relacionamento super saudável com um estrangeiro, no fato de eu estar vivendo no mundo dele, no país dele, sim, causa sim uma certa dependência emocional. Às vezes você deposita essa expectativa na outra pessoa e isso pode deixar o relacionamento mais pesado, né? Então, pense muito nisso antes de tomar a sua decisão. De preferência, né? Eu sei que nem todo mundo tem esse privilégio, mas de preferência, venha com um dinheirinho, com a poupança, né? Pelo menos para esse seu início aí, você não ficar dependendo 100% financeiramente do seu estrangeiro, do seu gringo.
Muitas vezes o cara é provedor, né, bacana, mas é legal você ter o seu também, até para comprar um presente pra ele, se a gente puder, né, usar em uma linguagem mais amigável, mas é legal você ter a sua própria grana, porque, cara, eu sei que é duro falar, mas o dinheiro, ele dá independência pra gente, não tem jeito. Então, se você puder, traz um dinheirinho pra você começar e, cara, cuide do seu emocional. Não coloque a expectativa da sua felicidade nessa mudança apenas na pessoa. A sua vida tá fazendo uma mudança aí de 360 graus, e a dele, ele só tem uma nova parceira. Então pensa nisso. O choque cultural é muito mais pesado do que parece. Os costumes, o clima, a forma de se comunicar, a forma de se vestir, a forma de criar conexão. Gente, eu sei que quando vocês estão assistindo o vídeo aqui no canal, eu falo, gente, é totalmente diferente. Você pensa logo no quê? No frio, ai, na comidinha sem gosto. Mas, gente, na forma de se comunicar, né? O holandês é um povo conhecido em ser muito direto. Nós, brasileiros, já somos mais, a gente tenta ajeitar para deixar o outro mais confortável, não obrigada. Às vezes a gente quer uma coisa, mas a gente diz que não quer, né? Para não deixar o outro desconfortável, a gente está sempre ali oferecendo, a dividir. O holandês, ele já é um pouco mais individualista. Então, muitos choques culturais podem ser literalmente um choque, tá? Um choque. E isso pode dificultar bastante a sua relação, por mais amor que tenha envolvido. Eu tô falando de amor verdadeiro mesmo. Todas essas pequenas diferenças podem também deixar a sua relação mais pesada. Então fique ciente de que tudo vai mudar. E isso pode deixar a relação mais pesada. E ainda mais quando você tá sozinho. Porque imagine você tá aí num relacionamento no Brasil, com um brasileiro, na mesma língua, tudo igualzinho ali. E aí, de repente, teve um probleminha, uma coisinha que esquentou. Uma coisinha que te deixou desconfortável, deixou o clima um pouco mais pesado. Você tem uma amiga, que você vai na casa dela, você corre pra casa da sua mãe, né? Você... Enfim, hoje a gente pode ir no WhatsApp falar comigo, mas não é a mesma coisa. Você tá lá na casa dele, você não tem pra onde você correr, minha filha. Né? Então, pensa muito nisso, porque todo esse choque cultural fica muito mais difícil quando você tá sozinho. E aí, gente, vem a grande dificuldade da solidão, né? Você que tem acompanhado aí esses últimos capítulos da minha vida de fim de relacionamento, eu acho que talvez por eu ter plantado alguma coisa nesse caminho dos 15 anos, eu encontrei uma rede de apoio que eu nem esperava que eu iria encontrar. Aliás, se você estiver assistindo, você sabe quem você é. Eu tô muito, muito assim, bem... Claro, a gente tá sozinho, a gente tá em outro país, não tem, sabe? Mas as amizades que eu criei durante esses 15 anos têm se mostrado muito presentes agora, sabe? E eu tenho muita sorte disso, acho que Deus tem sido muito generoso em colocar essas pessoas no meu caminho. Mas a solidão e a dificuldade de conexão é uma coisa muito difícil quando você tá em outro país. Fazer amigos não é tão simples, porque por muitas vezes você acha que, é brasileiro, bora ser amigo. Você só tem uma coisa em comum, a língua. Mais nada, a pessoa não tem nada a ver com você, mas porque você tá sozinha, você vai lá dar uma chance, aí você vê que não rolou. Não é fácil criar conexão em outro país, né? Bem diferente de quando você tá no Brasil. Até porque os próprios brasileiros, quando vêm pra cá, eles mudam, a mentalidade muda também. E eu não tô falando só de se relacionar com brasileiro, não. É difícil também fazer amizade com o próprio estrangeiro, né? Não é impossível, eu tenho círculos de amizade internacionais, mas... não é uma coisa assim que clica. É muito mais fácil clicar brasileiro com brasileiro. E mesmo assim, ainda é difícil. Não é tão simples quanto você pensa aí do outro lado. Por mais que você seja extrovertida, como eu sou, fácil de fazer amizade, dar risada, nananã. Num momento de dificuldade, para você ter uma conexão mesmo com alguém em outro país, não é tão simples. E aí, por não ser algo tão simples, você pode acabar ficando isolado. E pior, ter apenas o seu parceiro. Já pensou? Você não tem ninguém para contar, só com ele. Até quando você tá com raiva dele, você não tem ninguém para ligar, para correr, né? E aí, gente, o relacionamento ele pode ficar sob uma pressão além do normal. E aí a relação, que deveria ser leve, romântica, gostosa, divertida, pelo fato de vocês estarem morando juntos, você com essa dependência financeira, emocional, sem conseguir fazer amigos, sozinha, talvez isolada, a relação deixa de ser leve e passa a ser carregada. Porque ela carrega responsabilidade, ela carrega adaptação, ela carrega burocracias e, o que é pior, expectativas demais. Como eu te falei, você está mudando de país, mudando o rumo da sua vida, aprendendo uma outra língua, atrás de visto, moradia, seguro-saúde, dinheiro, idioma, tá. E o seu parceiro, meu amor, ele só quer uma mulher. E você? Então isso pode criar uma expectativa assim tremenda, que pode deixar sua relação, bem difícil. Outra coisa é a falta de independência e, consequentemente, de identidade. Você pode acabar vivendo a vida da outra pessoa e não a sua.
Eu tenho um vídeo aqui no canal sobre a perda de identidade no processo de adaptação, que vai muito além de apenas um relacionamento, mas a sua perda de identidade tentando se adaptar em um outro país. Eu vou deixar esse vídeo linkado para você aqui, também no box de descrição, caso você queira dar uma olhadinha. Acho que vale muito a pena a gente fazer esse bate-papo também no outro vídeo. Mas é muito natural que você passe a viver a vida do outro. Você deixa de ser Maria, Joana, Priscila, Renata e passa a ser a mulher de alguém. A mulher do gringo, né? Eu sempre tive a identidade muito forte, né? Aqui na minha comunidade eu sempre fui a Bruna com 2N, sempre fiz as minhas coisas, tive os meus amigos, tive os meus ciclos. E mesmo assim, em alguns momentos, eu era apenas a mulher de alguém. Na família dele, por exemplo, eu era apenas a estrangeirinha que veio, né? Então, isso pode realmente acabar com a sua experiência de ter um relacionamento em outro país. E aí, minha gente, tem um risco muito grande de você se arrepender, né? Se o relacionamento não der certo, você pode se ver perdido em um país que não é seu. E o que é pior, ter colocado expectativa de vida, feito planos, gasto dinheiro, perdido tempo, que eu acho que é o mais importante, né? Para recomeçar uma vida que não era a sua, não era a que você queria. Já pensou? Que grande arrependimento, que grande dor de cabeça, que grande trauma. E aí vem um pouco do meu insight. Como eu falei para vocês, eu sempre tive a minha própria vida. Aqui na Holanda é muito normal em relacionamentos existir essa individualidade. Eu vejo bem diferente dos casais entre dois brasileiros e brasileira e estrangeiro, que o casal de dois brasileiros normalmente se torna um. Tudo se faz junto, faz esporte junto, vai pra festinha junto de aniversário. Já o do estrangeiro, né, da brasileira com o estrangeiro, ele tem os hobbies dele, ela tem os dela, ele tem os amigos dele, ela tem os dela. E eu aprendi a viver com isso, né? Então, graças a Deus, eu não tive tanto problema assim. Então, eu não me isolei, sempre fui uma pessoa empreendedora, comunicativa e tal. Ia pros eventos, ia pras festinhas e tal, e consegui criar o meu círculo. Mas eu sei que não é todo mundo que é assim. E aí, quando você deposita isso no seu relacionamento, eu sei que eu tô repetindo isso muito, mas é o que eu vejo na realidade aqui, né? Isso pode realmente trazer um arrependimento muito grande, porque você não criou vínculos, você talvez não arrumou um emprego, talvez não criou amizades, talvez não fez grana, né? E aí o relacionamento acaba, né? Eu desejo isso? Eu não desejo. Eu bato na madeira para que não aconteça. Vocês sejam felizes para sempre, de verdade. Mas pode acontecer. Eu estive num relacionamento em que eu acreditei que seria pra sempre. Quem me acompanha aqui há muitos anos sabe. Era um relacionamento sólido, certo? Mesmo eu tendo a minha individualidade, o meu trabalho, os meus amigos, o relacionamento acabou. E eu poderia estar na pior. Não tô, como diz a Marilac. Não é nada que eu estava na pior, não. Tô aqui gravando vídeo pra vocês e dividindo a minha experiência, porque eu consigo tirar do limão mais do que uma limonada. Uma caipirinha bem docinha. Pega essa. Então eu espero que você tenha gostado desse bate-papo de hoje. Caso sim, não esquece de deixar aquele super like do amor, que é muito importante aqui pro canal. E se você ainda não tá sabendo da minha separação, mulher, pega essa. Vou deixar links pra vocês aqui no box da descrição. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Um cheiro. Tchau.